Fala, meus craques e amantes do futebol, tudo bem com vocês? Vamos lá, né? Falar sobre a decadência da seleção brasileira. Pode ser que tudo se resolva em 2026. Se o Brasil for campeão, obviamente esse vídeo para muitos vai deixar de fazer sentido. Mas vou me basear no que a gente acha e tem de percepção na atualidade. A seleção brasileira está em decadência há muito tempo. Muitos acham que foi depois do 7-1. Tem gente que acha que foi depois que perdeu para a Bélgica, foi por causa de Dunga, como treinador, obviamente. Mas eu vou dar uma justificativa para dizer o porquê dessa minha suposição. Para mim, a decadência da seleção brasileira começou após a Copa de 2010. Quando a gente perdeu para a Holanda nas quartas de finais de virada por 2-1. Ficou marcado por aquela falta absurda que Felipe Melo cometeu e Robben. E bom, os gols que Sneijder fez, né, inclusive um sendo de cabeça, que era o forte daquela seleção brasileira, o jogo aéreo. Enfim, mas por que eu vou dizer que a Copa de 2010, ou após, para ser mais específico, foi quando começou a decadência? Simplesmente porque não houve a chamada passagem de bastão de um jogador craque da seleção para outro jogador. Vemos e convenhamos, Neymar foi o craque do Brasil em 2014, mas Neymar não jogou a Copa de 2010. Ah, mas muita gente pediu, não sei o que, tal, ppp, papapá, era Neymar e Ganso. Na realidade eu não concordava com o Neymar aí, por mais que fosse um ano espetacular pelo Santos que Neymar estava fazendo. Ganso ainda concordei que fosse, mas Neymar não estava concordando não. Porque Neymar não tinha nenhum jogo pela seleção e tal, aí eu fui um dos que não concordava. E o Brasil tinha Luiz Fabiano, Neymar, Grafite era artilheiro lá no campeonato alemão. Kaká era um baita meia atacante, muitas vezes era meia, mas muitas vezes era meia atacante. Robinho estava em alta, mas enfim. Mas eu vou dizer o porquê essa passada de bastão é importante. E foi aí que começou, após a Copa de 2010. Vamos voltar a tempos áureos, tempos atrás do Brasil. Vamos lá. Não vou lembrar de todas as Copas, assim como foi a passada de bastão e tudo mais, e porque teve um período de guerra mundial. Mas vamos lá. Didi, o craque do Brasil em 58. Jogou a Copa de 54, que o Brasil, se eu não me engano, foi eliminado também nas quartas de finais para a Hungria. Uma baita de uma Hungria, tá? Ele foi o craque de 58, mas só que em 58 tinha um jovem chamado Pelé e tinha um outro rapaz chamado Garrincha, que passaram a ser os principais jogadores na Copa de 62. Pelé se machucou no primeiro jogo e Garrincha assumiu a responsabilidade. Brasil bicampeão. Aí chegou 66, Pelé e Garrincha tal. Brasil foi mal na Copa, eliminado na primeira fase. E chegou 70, Pelé sendo um craque, mesmo com algumas contestações na época, por causa das duas Copas anteriores que ele não foi bem, devido a lesões. Mas ele era o craque da seleção. Mas naquela seleção tinha um jovem lá chamado Rivelino, o rei do elástico lá. Tá certo? Brasil foi. E tinha Jairzinho também, tá? Brasil foi tricampeão. Pelé depois resolveu se aposentar no auge da seleção tal. 74 chegou, Jairzinho e Rivelino eram os principais jogadores. E tinha um tal de Zico lá, principalmente Rivelino em 74, tá? Mas aos poucos foi surgindo um outro jogador chamado Zico. Mas Rivelino estava lá em 78, que era o craque daquela seleção. E Zico era um jovem, assim, muito bom, bora assim dizer. Já um craque. Tanto que Rivelino depois largou a seleção. E 82 quem foi o craque foi Zico. Aí Zico ainda jogou 86. Mas já havia um grande jogador lá chamado Careca. Baita jogador, baita atacante.
Zico jogou 86, a passada de Baixão para a Copa de 90 foi para Careca. Romário e Bebeto estavam lá em 90, né? Romário, infelizmente, vinha de uma lesão, pegou o banco quase a Copa do Mundo toda, e quando entrou não fez muita diferença e ficou sem fazer gol, né? Mas Careca era o craque da seleção. Careca depois se aposentou da seleção e a Copa de 94, quem era o craque? Romário, que tinha jogado 90. Foi mal? Foi, mas tinha jogado 90. Romário foi o craque daquela seleção ao lado de Bebeto, não vamos tirar os méritos de Bebeto, mas no banco tinha um jovem lá, uma jovem promessa chamada Ronaldo. E Ronaldo fez o quê? 98 foi o craque. Romário não jogou em 98, mas houve a passada de bastão. E Romário ajudou muito o Brasil no ciclo da Copa de 98. Tá certo? Que foi uma injustiça ele não ter ido. Ronaldo se machucou depois da Copa, tal, passou um bom tempo sem jogar futebol, mas estava lá em 2002 junto com o Rivaldo. E tinha um jovem craque lá chamado Ronaldinho Gaúcho, em 2002, que ajudou muito o Ronaldo e Rivaldo naquela Copa. Não foi o principal jogador, mas jogou muito. Em 2006, Ronaldinho Gaúcho era unanimidade, o craque foi o craque daquela seleção, mesmo tendo o Ronaldo, mas era o craque daquela seleção. E tinha um jovem lá chamado Kaká, tá certo? Que tinha jogado em 2002, mas a passada de bastão foi para Ronaldinho Gaúcho em 2006 e depois a passada de bastão foi para Kaká em 2010. Kaká, Robinho e tal, que poderia um dos dois, Kaká foi mais por causa das lesões, mas Robinho sempre jogou pela seleção, poderia ter jogado em 2014, né? Bora assim dizer. E Neymar não ia precisar ter aquela passada de baixão, porque Robinho já ia estar já tinha jogado uma Copa, não ia chegar com tanto peso. Kaká, infelizmente, as lesões atrapalharam ele, tudo bem. Mas depois de 2010, não houve passada de baixão, nem de Kaká, nem de Robinho para Neymar. Neymar já teve que assumir o protagonismo de uma seleção que mostrou claramente que estava em decadência. Não teve uma preparação, tipo, não jogou uma Copa antes, mesmo não sendo o principal jogador, tipo, que nem Pelé não era o principal jogador de 58. Foi um baita craque naquela Copa, mas não foi o principal jogador. Quem era o principal jogador era Didi, por exemplo. Em 62 já foi Pelé e Garrincha, 66 e assim por diante, né? Que nem eu vim falando. Sempre houve uma passada de baixão, mas em 2010 não teve. Neymar, já foi aquele negócio. No primeiro amistoso que o Brasil teve depois da Copa, ele já era o craque. Tipo, não teve nem Kaká, nem Robinho para ajudar ali. Kaká, obviamente, já andava muito sofrendo com lesões. Ainda faz sentido, mas nem Robinho. E Robinho sempre jogou bem pela seleção. Ele poderia ter sido arriscado. Poderiam arriscar colocar Robinho, porque pelo menos tiraria um peso muito grande das costas de Neymar. Porque Robinho poderia não chegar como craque, mas chegaria experiente naquela Copa. E aí sim haveria passada de baixão para 2018 e tudo mais. E bom, 2014, 2018, 2022, Neymar, só Neymar e mais 10, né? Infelizmente, Oscar jogou bem em 2014, mas não rendeu depois. Coutinho jogou bem em 2018, mas não rendeu bem depois. 2022 teve muitos jogadores que, assim, surpreendeu, mas não foi suficiente para evitar a eliminação contra a Croácia. Bom, possivelmente a passada de baixão pode ser para Vinícius Júnior, que ele foi titular do Brasil na Copa de 2022. Tá certo? O principal jogador é Neymar e Robinho foi... E Robinho não, perdão. Vinícius Júnior foi o principal jogador. Só que é aquele negócio. Não houve aquela preparação para Neymar. Neymar sempre chegou sobrecarregado. Não estou defendendo Neymar aqui nem nada. Estou dizendo assim que ele simplesmente chegou sobrecarregado, sem nunca ter jogado uma Copa. É tipo, eu nunca joguei futebol assim em alto escalão, em alto rendimento e me botaram para assumir um clube sem mais nem menos. Tipo, não tive uma preparação, não tive nada, uma ajuda de alguém mais experiente e eu assumisse. Imagina. Foi mais ou menos isso que foi feito com o Neymar. Para a preparação para a Copa de 2014. Isso porque o Brasil foi o país sede, ou seja, não precisou jogar eliminatórias. Mas essa passada de bastão sempre foi importante. A gente tira por alguns momentos. 78, Zico era um jovem jogador, Rivelino passou o bastão para Zico.
86, Careca já não era tão jovem, mas assim, já era um craque, cracaço e tudo mais. Houve a passada de bastão para Careca. Romário chegou lesionado na Copa de 90, ok. Apesar de ter jogado bem pelo Brasil antes da Copa de 90, mas chegou lesionado. Mas assim, o Romário estava lá, jogou ainda um jogo. E houve a passada de bastão, querendo ou não, para ele, ou para Bebeto. Tanto que os dois foram os protagonistas da Copa de 94. Claro, Romário foi o principal protagonista. Mas tinha um jovem jogador lá que não jogou nenhum jogo, mas estava lá na seleção, chamado Ronaldo. Ronaldo foi, 98, 2002, passou o bastão para Ronaldinho Gaúcho, que assumiu em 2006, que tinha lá um jovem jogador que já era unanimidade, chamado Kaká, mas houve a passada de bastão para Kaká, e depois de Kaká não houve passada de bastão para Robinho, e muito menos para Neymar. Ou seja, botou um garoto com 20 anos, eu acho, na época, talvez até menos, não estou lembrado da idade de Neymar na época, em 2010, para assumir logo um protagonismo que, me desculpe, acabou com ele e acabou com a seleção no final das contas. Bom, vamos ver agora, né, com essa jovem seleção, com Rafinha, Vinícius Júnior, Rodrigo, Estevão principalmente, que pelo menos vai dizer assim, que se Neymar não for, mas pelo menos teve, entre aspas, uma passada de bastão para Vinícius Júnior, que é o atual craque da seleção, Rafinha, né, Vinícius Júnior barra Rafinha, e depois pode haver uma passada de bastão para Estevão, para a Copa de 2030, mas só para você ver, sempre teve essa passada de bastão, desde que eu sei assim, entendo de futebol, o pouco do que eu entendo de futebol. Aí para mim foi onde começou a decadência da seleção brasileira, foi em 2010. E aí, vocês concordam? Se não concordam, pode deixar aqui o comentário de vocês, com todo respeito, obviamente. E é isso. Rumo ao Hexa, né? 2026 está aí. Então, faça o CCC. Curta, comente e compartilhe. E até o próximo Conversas Aleatórias.